Chegamos ao 26º dia e com ele Mateus capítulo de número 26. Vai começar falando aqui a respeito da conspiração contra Jesus, que os sumos sacerdotes eles começaram a se reunir e a arquitetar um plano para que conseguissem prender Jesus, mas diziam que não durante a Páscoa para não causar um alvoroço no meio do povo. Logo em seguida, Jesus está num jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e uma mulher unge ele com óleo muito precioso, de muito valor, e as pessoas começam a criticar, os discípulos começam a criticar, para que desperdiçou essa quantidade de dinheiro, poderia ser dado aos pobres. Jesus fala, não, ela fez uma boa ação, ela preparou o meu corpo para a morte, porque os pobres vocês sempre terão aqui, e o que ela fez será lembrado sempre que esse evangelho for anunciado. Logo em seguida, Judas, então, um dos 12, Judas Iscariotes, vai e procura o sacerdote, sumo sacerdote, e pergunta o que ele ganharia caso ele entregasse Jesus. Então começa a planejar para entregar Jesus. A partir do versículo 17, tem Jesus tomando a ceia junto com os seus discípulos. Ele prepara a ceia, manda que os discípulos vão a um lugar, vão encontrar um homem e vão falar que convém que o Senhor faça a ceia na casa dele. Então eles encontram a pessoa, e então é preparada a ceia, e no momento da ceia, Jesus fala para eles, um de vocês vai me trair. E ele então revela para Judas que seria Judas o que havia de traí-lo, para que entregasse para os sacerdotes conforme ele havia já planejado. Então ele serve a ceia para os discípulos e logo em seguida ele fala que está chegando o momento que ele será entregue e que ele vai padecer na mão dos sumos sacerdotes e do povo. Então Pedro fala assim, não Senhor, nem que for necessário eu morrer junto com o Senhor não vai passar por isso, eu vou te ajudar. Então Jesus fala para Pedro, ainda hoje, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Na sequência, a partir do versículo 36, Jesus vai para o jardim do Getsêmani orar, a oração que nós conhecemos, que Jesus ora para Deus dizendo, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A partir do versículo 47, chega então o momento que Judas ele havia combinado com os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e que ele iria trair Jesus com um beijo. Aquele que chegasse, beijasse, era ele que eles deveriam prender. Então chega com uma comitiva enviada por eles, beija Jesus, traz Jesus com um beijo, então Jesus é preso. Na hora que ele é preso, Pedro saca da espada, corta a orelha de um dos servos. Jesus fala, basta, se eu quisesse, eu poderia dar ordens, pedir para o meu pai, mandar 12 legiões de anjos, e ele me mandaria, mas assim não se cumpriria as escrituras. Então é necessário que aconteça desta maneira. A partir do versículo 57, Jesus está perante o Sinédrio, eles procurando de todas as maneiras algo para incriminar Jesus, para condenar Jesus, mas não encontravam, porque eles estavam procurando mentiras, Então procuraram de toda maneira, trouxeram várias falsas testemunhas para tentar incriminar Jesus. Então ele pergunta, o sumo sacerdote vira para Jesus e fala assim, você jura que você é o Filho de Deus? Que você é o Filho de Deus vivo? Então ele fala assim, vocês verão o Filho de Deus assentado no reino, no trono do seu Pai. Então eles consideram que foi uma blasfêmia, então como se fosse um motivo para prender Jesus e crucificá-lo. Logo em seguida, a partir do versículo 69, tem como Jesus tinha previsto, Pedro o nega 3 vezes, conforme Jesus tinha dito. Ponto para reflexão nossa aqui, o caso de Pedro. A nossa fé muitas vezes pode oscilar como a de Pedro. Em um momento nós podemos estar falando para Jesus, não, eu vou com o Senhor para o que for, vamos fazer o que for necessário, estou disposto até a entregar minha vida para o Senhor se necessário for, mas em um outro momento, quando a situação complica, a gente acaba negando o Senhor. Mas o interessante é que mesmo Pedro negando Jesus, Jesus não negou a Pedro e nem o abandonou. Então não importa o que você tenha feito, às vezes você prometeu, tinha uma expectativa, queria fazer algo para Deus e acabou não fazendo. Mas volte, porque o Mestre não te rejeita, nem te nega, mas Ele quer você de volta na presença dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.